Olá pessoas, eu sou a Ana Lívia, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô aqui para responder as perguntas que me fizeram lá no Instagram a respeito dos concursos públicos que eu fiz, fui aprovada, convocada, enfim. Para começar essa conversa, eu vou começar respondendo a pergunta mais pedida, que é: como eu me preparei para esses concursos? Como eu estudei? Eu fiz 3 cursos diferentes. Eu fiz o curso gratuito do Gianazzi, o curso gratuito do Toninho e eu paguei um curso, que é o curso do GETUSP. O curso do GETUSP foi bem importante, bem interessante, porque eles passaram por todos os tópicos do edital. Então foi fundamental para minha aprovação esse curso, porque além de passar por todos os tópicos, eles também deram um super apoio quando teve a convocação para a prova prática. Então, quem foi para a prova prática e estava nesse curso pôde contar com o apoio para a preparação da prova prática. Então, eles contemplaram também a prova prática no curso. Uma outra coisa foi que eu fiz um estudo ativo. Isso daqui que vocês estão vendo são os meus mapas mentais. Todas as aulas do curso, todos os textos que eu li, tudo, eu anotei. Tudo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Temos aqui o mapa mental do racismo estrutural do Silvio Almeida. E aí eu tenho aqui tudo que fala no livro, assim, de uma maneira resumida, né? Então aqui fala: relativismo cultural e multiculturalismo usado para defender o racismo. 3 abordagens do racismo: individualista, institucional, estrutural. Perpetuação do racismo, sistema que explica a desigualdade, meritocracia. Constitui subjetividades insensíveis diante da discriminação e da violência racial. Questão central do livro: racismo integra a organização econômica, cultural e política. Então, eu ia anotando conforme eu assistia a aula, conforme eu li os textos. Isso é fazer um estudo ativo. A minha maneira de fazer um estudo ativo é fazendo um mapa mental. Você pode ter outras estratégias, outros métodos, tá? Mas é muito importante que você tenha um estudo ativo. Não é você só ficar assim, ó, assistindo aula, porque você não vai absorver aquilo se você não interagir de alguma forma com o conteúdo. Logo que abriu o edital e saiu a banca, eu fui procurar provas anteriores da banca para o mesmo cargo em diferentes cidades. Então, por exemplo, a banca da Prefeitura de São Paulo foi a FGV. Então, a primeira coisa que eu fiz foi provas, banca, FGV, cargo, professor de português. E aí eu baixei várias provas e fiz algumas dessas provas completas. Então peguei lá, acho que umas 2 provas e fiz completa a prova. E aí, depois que eu fazia, eu conferia o gabarito e eu analisava qual era o meu ponto fraco, o que eu estava errando demais, onde eu não estava indo bem. E também analisava qual era o meu ponto forte. Então eu tenho facilidade nessa parte de conteúdo específico. Eu tenho dificuldade em legislação. E aí eu conseguia focar os meus estudos para aquilo que eu tinha dificuldade. Eu tinha muita dificuldade na parte de legislação. Essa era uma lacuna na minha formação. Então, o que a gente faz quando a gente tem uma lacuna? A gente senta a bunda e estuda. Então, comecei a estudar legislação, assisti muita aula, li alguns resumos, fiz muita questão sobre LDB e eu acho que é importante, se você tem muita dificuldade, que você leia a lei mesmo, sabe? Não pega só a interpretação, porque isso pode te induzir a alguns erros, né? Então, nessa parte de legislação, eu realmente sentei a bunda e fui ler os documentos, né? E depois eu ia fazer questões, então procurava lá no Google questões de concurso sobre LDB. Ia fazendo. Outra pergunta que eu recebi
foi como são as provas. Bom, eu fiz 3 concursos para o mesmo cargo, então todos os concursos que eu fiz eram para a função de professor de português, mas eram bancas diferentes. O primeiro concurso foi o da Prefeitura de São Paulo, a banca era a FGV, era uma prova com questão objetiva e questão discursiva, e depois tivemos a prova prática. O segundo concurso que eu fiz foi do Estado de São Paulo. Também tinha questão objetiva e discursiva e prova prática. E o terceiro concurso que eu fiz era da Prefeitura de São Caetano, não teve nem questão discursiva, nem prova prática. A prova prática da Prefeitura de São Paulo foi diferente da prova prática do Estado de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, a gente recebeu o tema sorteado lá 48 horas antes da data da gravação da aula. A gente tinha que montar um plano de aula e ir até o local para gravar essa aula. Eu lembro que o meu conteúdo foi sobre, acho que artigo de opinião, operadores argumentativos, alguma coisa assim. Eu tenho meu plano de aula, eu posso até gravar outro vídeo falando só sobre a prova prática. E eu fui até o Mackenzie para gravar essa aula. Então, a prova prática na prefeitura foi assim, a prova prática no estado foi diferente. Você gravava em casa mesmo, você podia usar uma lousa, enfim, slides, ficava a critério do professor, e o professor também podia escolher o tema da aula. Mas depois teve um problema, porque um dos temas mudou, foi tirado, teve alguma mudança. Isso acabou prejudicando muitos professores que não acompanharam o edital e acabaram sendo desclassificados, né? Então, gente, é muito importante acompanhar o edital, porque qualquer mudança que aconteça, você pode se prejudicar. Então, se você ficar atento a todas essas retificações do edital, você vai ter um problema a menos. Vocês podem sempre procurar provas anteriores para chegar no dia da prova um pouco mais confortável com o tipo de questão, porque isso muda de banca para banca. Tem banca que é mais conteudista, tem banca que tem muita pegadinha. Então, você só vai saber isso se você fizer provas anteriores, né? Então, procura, sempre tem as provas disponíveis, os gabaritos, e aí é só sucesso, beleza? Uma outra pergunta que eu recebi foi se eu consegui pontuar na prova de títulos. Eu consegui pontuar na prova de títulos do concurso da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo, mas assim, não foram muitos pontos, porque eu só tinha os pontos do Estado. Eu não trouxe os meus pontos do Espírito Santo, porque a questão de logística mesmo, uma dificuldade aí em relação a isso. E no concurso de São Caetano, eu não acompanhei o edital e não pontuei em títulos. E aí eu acabei caindo algumas posições lá, porque antes da prova de títulos eu tinha ficado em 7º lugar no concurso de São Caetano. E aí, depois da prova de títulos, eu fui de 7º para 19. Então, você vê aí, é uma boa diferença. Então, fiquem atentos a isso, porque a prova de títulos ajuda muito. Se você tem mestrado, doutorado, pós-graduação, tempo de sala de aula, tudo isso vai contar na prova de títulos. Só que você precisa acompanhar o edital para não perder as datas, né? Para mandar tudo isso. Algumas bancas têm maneiras diferentes de pedir. Então, na Prefeitura de São Paulo, eles pediram até reconhecimento de firma do diretor e do supervisor, entendeu? Na de São Paulo não teve tudo isso, né? Mas fiquem de olho para não perder as datas da prova de título, ok? Porque se você perder, você não vai pontuar título. Lembrando que o título, ele não é classificatório, né? Ele não te desclassifica, ele só vai mexer aí na sua pontuação.
Ainda sobre como são as provas. As perguntas são específicas só da área de atuação? Não. Por exemplo, quando a gente pega as provas para professor, vai ter questão de raciocínio lógico, às vezes, mesmo que você seja professor de português. Vai ter questão sobre informática, mesmo que você seja professor de português. Então, acaba entrando algumas questões de fora da área de atuação. Ou, por exemplo, você é professor de matemática, mas dentro do edital, todas as provas na parte de conhecimento geral tem 10 questões de gramática. Você é professor de matemática, mas você tem que ir bem naquela parte de gramática. Então, não é só pergunta da sua área de atuação, né? E aí, gente, precisa tomar cuidado, porque às vezes você é muito bom, você tá com todos os conteúdos da sua área de atuação fresquinho na sua cabeça da graduação, mas você não se preparou para outras áreas, você não se preparou para informática, para raciocínio lógico. Se você não é de português, você não se preparou para gramática, né? Então, fiquem de olho nisso. Outra pergunta é: quanto tempo demora para ser chamado? Depende, eu não tenho como te responder isso, porque depende do comprometimento do prefeito, depende do comprometimento do governador. O do estado de São Paulo, por exemplo, já vai fazer acho que 1 ano que aconteceu a prova e até agora não saiu nada. E a gente não tem previsão, não faz ideia de quando vai ser chamado. A Prefeitura de São Caetano foi o mais rápido, né? Então, eu fiz a prova em outubro, a primeira chamada foi em janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, e a última chamada que teve foi agora em abril, que foi a chamada que eu fui convocada. Eu não assumi o cargo na Prefeitura de São Caetano, porque eu priorizei a Prefeitura de São Paulo, eu não tenho pretensão de acumular cargo no momento. Se vier a convocação do Estado, eu tô até pensando em acumular mais com um objetivo e com um tempo determinado, porque é muito desgastante o nosso trabalho, né? Então, quanto tempo você vai demorar para ser chamado? Depende da sua classificação, depende do comprometimento do prefeito, do governador, depende da sua formação. Então, por exemplo, eu fiz o concurso, eu ainda não terminei a minha graduação e eu acabei de ser convocado. Você não tem como assumir se você não tiver terminado a sua licenciatura. E aí, em alguns editais, é permitida a reconvocação. Então, você pede para ir para o final da lista de convocação. E aí, eles vão chamar você de novo daqui a um tempo. A minha recomendação é que, se você está ainda na graduação, que você já comece a prestar concurso, porque às vezes demora 2, 3 anos para ser chamado. Já ouvi história de gente que foi chamada depois de 5, 6 anos que prestou o concurso. Porque eles podem prorrogar a validade do concurso, enfim, depende do edital. Eu não sei muito bem como funciona isso, eu só sei que às vezes demora. Então, se você está na graduação e você tem vontade de ser concursado, já fica de olho nos concursos aí que tem na sua região. Porque, por exemplo, o concurso no estado de São Paulo teve um ano passado, mas antes desse, o último tinha sido em 2013. Foram 10 anos para abrir outro concurso. O da Prefeitura de São Paulo, eu acho que antes desse que eu passei, o último tinha sido em 2016. Então, assim, façam concurso. Vai fazendo para você aprender a fazer prova. Porque eu acho que a grande questão é saber fazer prova. Porque, por exemplo, eu fiz esse concurso da Prefeitura de São Paulo, que foi o concurso que eu mais estudei. Os outros 2 eu não estudei tanto, mas eu estudei tanto para o concurso da Prefeitura de São Paulo que eu acabei me preparando para os outros. O de São Caetano mesmo, eu não estudei absolutamente nada e eu fui muito bem. E tem o fator: esteja preparado para fazer prova, controle a sua ansiedade, né? A inteligência emocional, ela é fundamental, porque os 2 concursos que eu fui mais assim
dane-se, foi os que eu fui melhor, que foi do estado de São Paulo e o da prefeitura de São Caetano, que não eram os meus principais objetivos. Então eu acabei indo bem porque eu fui fazer as duas provas assim muito tranquila, muito, muito, muito tranquila. Então mantenha calma, sabe? Você precisa controlar o seu nervosismo. Porque se você ficar muito nervoso, se você for fazer a prova nervoso, você vai se prejudicar. Então, mantenha a calma, que vai dar tudo certo. Você só precisa de uma vaga. Era isso que eu sempre repetia pra mim, você só precisa de uma vaga. Vem aqui, presta atenção no que eu vou falar pra você. Tenha constância nos seus estudos, tá? E faça um cronograma realista. Vamos ser bem sinceros aqui. Você vai começar a estudar e você vai falar assim, eu vou estudar 3 horas todos os dias. Amorzinho, você tá mentindo pra você e você tá mentindo pra mim. A gente sabe que você não vai conseguir manter esse ritmo de estudar 5 horas todos os dias. Por quê? Você trabalha, você estuda. Então, assim, faça um cronograma, estabeleça uma meta de estudos real, algo realista, que você consiga manter a curto e médio prazo. Depende do concurso que você está se preparando, às vezes vai levar anos para abrir o edital. Então, tenha constância, porque isso é fundamental. Não adianta você falar que vai estudar 5 horas todos os dias, porque você não vai. Aí você estuda 5 horas hoje, você só vai estudar daqui um mês de novo. Aí é óbvio que você vai esquecer tudo que você estudou, né? Então, observe sua rotina, entenda quanto tempo eu consigo me dedicar sempre. Eu, por exemplo, estudava 1h30, 2 horas, então era sempre essa a minha meta. E vou falar uma coisa para vocês, que é, eu nunca precisei abrir mão da minha vida social por conta de aprovação. Nunca. E assim, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo não, gente. Eu sou uma pessoa dedicada, esforçada, isso eu realmente reconheço que eu sou. Mas a pessoa mais inteligente do mundo, não sou. Mas eu não precisei abrir mão da minha vida social para ter um bom desempenho. Então, eu consegui aprovação em concurso, eu consegui aprovação em vestibular, enfim, tudo isso mantendo a minha vida social, encontrando o equilíbrio, buscando sempre a constância nos estudos. Claro que vai chegando mais perto da prova, você vai ter que abrir mão de, às vezes, um final de semana para se dedicar ali em um tópico do edital que você ainda não alcançou. Sim, mas de maneira geral, eu nunca deixei de fazer absolutamente nada. E eu acho que é importante encontrar esse equilíbrio, entende? Porque isso vai te ajudar na sua aprovação. Eu acredito muito que isso me ajuda demais. Comemore todas as suas vitórias, porque isso vai te dar uma motivação. Então, quando eu fui aprovada na questão objetiva e fui para discursiva, eu comemorei. Quando eu fui fazer a prova prática, eu comemorei e fui super confiante para a prova prática. Então, assim, é difícil. Eu também sou insegura, mas, cara, você estudou muito. Você precisa confiar em você. Você precisa saber que todos esses anos que você passou dentro da faculdade, que eles não foram em vão. Que tudo que você aprendeu em 4, 5, 6, 7, 8 anos, dependendo da sua formação, tudo isso está dentro de você. Você precisa confiar nisso. Porque a confiança também vai te ajudar muito a alcançar bons resultados. E só para finalizar, de verdade, chute com sabedoria. Porque é fundamental aprender a chutar também. Na prova da Prefeitura de São Paulo, se eu tivesse chutado como eu me planejei, eu teria feito mais 8 pontos nas objetivas, né? Qual que é o esquema de chute que eu uso? Eu faço todas as questões que eu tenho realmente certeza,
vou fazendo as questões que eu tenho mais facilidade e deixo aquelas que eu realmente não sei a resposta para o final. Aí depois que eu respondi tudo que eu sabia, eu conto quantas alternativas tem de cada. Tem 5 respostas A, 6 B, 7 C, 2 D e 1 E. E aí, quando eu volto nessas questões que eu ainda não respondi, eu sempre vou tentar responder, vou eliminando as respostas mais absurdas, e se eu realmente não conseguir encontrar a resposta, eu vou chutar naquela alternativa que apareceu menos na prova. Então, eu, no caso, vou chutar na letra E. Eu fiz isso no concurso do estado e eu acertei, acho que 25 de 30 questões. Fiz isso no concurso de São Caetano, em que eu gabaritei toda a parte de gramática e errei só 2 da parte específica de conhecimentos de língua portuguesa. E no concurso da Prefeitura de São Paulo, eu não fiz isso porque eu fiquei insegura. Mas assim, não fiquem inseguros. Faça esse chute certeiro que tem tudo para dar certo. E assim, você só precisa de uma vaga. Combinado? Apenas uma vaga. Não fica pensando quantas pessoas têm inscritas. Não fica pensando que você é burro. Não fica. Você só precisa de uma vaga. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreva no canal, manda esse vídeo para aquela sua amiga concurseira e a gente se vê nos próximos vídeos.